é bem provável que a tua mente te sabote o tempo inteiro. É bem provável que hoje, se você é uma pessoa do século XXI, como provavelmente você está assistindo esse vídeo, a menos que ele tenha transcendido os séculos, é bem provável que você esteja submetido a um excesso de informações que faz com que a sua mente esteja absolutamente descontrolada. Você não consegue prestar atenção naquilo que você deseja, não consegue exercer concentração, foco verdadeiro. Acaba sempre ficando num ciclo de autossabotagem constante. Como é que você controla a mente para ter um máximo de eficácia? Por exemplo, na hora de ler um livro ou na hora de assistir uma aula, fazer uma lista de questões, ou mesmo na hora de treinar o seu corpo lá na academia, enfim, como é que você consegue aquietar a mente e controlá-la? Nesse vídeo aqui, eu quero te dar 2 passos para isso, que vão ser bem tranquilos. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Matheus Teixeira. Nesse canal, né, eu faço todo um trabalho de orientação para o domínio da mente e para o domínio dos estudos, principalmente para aqueles que estão estudando para concursos vestibulares, mas não só isso. E hoje, né, como a gente vai falar de controle da mente, eu acho que o mais importante é a gente começar pelo passo negativo. Não negativo no sentido de ser ruim, negativo no sentido de ser uma negação. Esse passo é, você tem que começar a diminuir as influências que você recebe. Hoje, todo mundo está recebendo influência demais, está ouvindo opinião demais. E muitas dessas opiniões não fazem sentido algum. Você fica ouvindo opinião de influencer, opinião de coach, opinião de professor, de dono de cursinho, de não sei o que, não sei o que lá. Todo mundo tem opinião sobre tudo e muitas vezes essas opiniões elas não são embasadas em nada. Essas opiniões não têm lastro, ou seja, elas não fazem sentido algum. O cara literalmente tirou a opinião da bunda, né? E você fica dando atenção para isso e fica ouvindo. Eu estava recentemente fazendo um atendimento com um rapaz que ele estava me falando que esse é um dos grandes problemas que ele enfrenta. Assim, ele tenta pensar em como melhorar a vida dele, né? Ele tenta pensar em como fazer a vida dele ficar cada vez melhor, mas ele simplesmente não consegue porque fica um monte de ideia aleatória passando pela cabeça dele. Ideias que vão desde, não tem mais jeito, o Brasil não tem salvação, o Brasil tá uma merda, eu tenho que ir trabalhar nos Estados Unidos, a outras que vão para o polo completamente oposto. Não, eu acho que, na verdade, eu tinha mesmo que fazer vestibular de medicina. Não, eu acho que eu tenho que fazer concurso militar. E ele ficava nesse eu acho, que é oriundo do quê? Dessa variedade de opiniões que ele fica ouvindo, que não fazem sentido algum. Né? E qual foi o exercício que eu passei para ele? E esse que eu estou passando aqui para você em primeiro lugar. Primeiro passo, para de ouvir tanta gente, para de ouvir tanta opinião. Se você comer em excesso e comer muita besteira, o que vai acontecer com você? Você vai ter um problema digestivo. E esse problema digestivo, ele primeiro vai ser uma congestão e depois vai chegar um determinado momento que você vai ficar obeso, né? Você simplesmente não consegue digerir bem aquilo que você come, você começa a ter uma síndrome metabólica, seu intestino está mal e o seu corpo vai ficando todo ele sobrecarregado. Da mesma forma, se você fica ouvindo gente demais, é como se você estivesse comendo muita besteira mental. A mesma coisa acontece com o cérebro, você fica com o cérebro obeso, o cérebro tem uma síndrome metabólica, ele já não consegue mais pensar. O excesso de informações, paradoxalmente, prejudica a capacidade de ter conhecimento. É por isso que a gente nota, por exemplo, que as grandes descobertas da ciência, elas aconteceram nos séculos pré-tecnologia. Hoje em dia a gente está meio que, a gente continua acelerando, né, no desenvolvimento daquilo que já foi descoberto. Mas as descobertas, assim, completamente revolucionárias, nossa, a coisa mudou tudo, não. É só melhora daquilo que já estava feito ou daquilo que já estava pensado. Por quê? Cara, as pessoas já não conseguem mais ter aquele sossego, aquela calma. Tem um livro muito bom do Cal Newport, que é o Slow Productivity, né, em que ele fala exatamente sobre isso, né, como que os grandes e relevantes trabalhos científicos, as grandes descobertas, os grandes pensamentos filosóficos da humanidade, eles surgiram exatamente em momentos de grande silêncio, assim, um relaxamento até. É quase que um Wu Wei taoísta, né? Ou seja, uma ação sem agir, né? Uma não ação. Enfim, estou indo longe aqui. O que eu quero que você note é, em primeiro lugar, o excesso de informação não é a mesma coisa que um conhecimento elaborado, sólido, verdadeiro. Pelo contrário, o excesso de informação muitas vezes é a mesma coisa que burrice. É a mesma coisa que ficar paralisado sem conseguir agir. Depois que você fizer isso, aí vem o segundo passo. Você quer retomar o controle da sua mente? Você começa a treinar ativamente a concentração. Uma das formas é você fazer exatamente o que eu estou fazendo agora. Observar a beleza da natureza. A contemplação daquilo que é belo. A contemplação daquilo que é bem ordenado, daquilo que é bem proporcionado. Isso vai pouco a pouco fazendo você se interiorizar e vai te dando uma concentração cada vez maior. Isso é um dos métodos. Existem vários métodos de concentração. Você pode treinar a concentração com a própria leitura, pode treinar a concentração através de exercícios respiratórios,
de meditação de tipo mindfulness, né, de atenção plena. Vai treinar a sua atenção simplesmente fazendo exercícios de concentração específicos, como ficar olhando para uma vela, ficar olhando para uma maçaneta, e assim vai. Tem vários exercícios possíveis, né? Depois eu posso até fazer um vídeo aqui com alguns exercícios de concentração, fazendo com vocês alguns desses exercícios. Mas o principal deles é desacelerar. O principal deles é só você parar e tirar alguns minutos para ficar em absoluto silêncio, olhando, contemplando alguma coisa, seja o fogo, seja a beleza da natureza, seja as sensações no seu corpo. A essência de todos eles é isso: parar e contemplar. Permitir que algo esteja impressionado em você. Isso é a transição entre a mente receptora e a mente emissora, conforme ensina na Cizirala, no livro Controle Cerebral e Emocional, que é um livro que eu recomendo muito se você hoje busca, de fato, retomar o controle da sua mente. Beleza? Era isso que eu tinha para falar com você. Se você está estudando para concursos vestibulares, entra aí na Forja do Estudante Aprovado e aprenda comigo em 6 semanas a dominar sua mente, dominar os estudos para aprovação em altíssimo nível, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.